Oi, gente. Hoje eu vou falar um pouco sobre o agosto dourado, que é o mês da conscientização ao aleitamento materno. O aleitamento materno é extremamente importante para a vida do seu neném e para a vida da mãe. Por quê? O leite materno é o leite essencial e exclusivo que vai alimentar o seu filho de forma correta e adequada. Não é necessário que você dê água, dê fórmula, dê suco, dê fruta antes dos 6 meses. Por quê? O leite materno ele já é composto 85% de água. Então não é necessário que você dê água para o seu neném. Porque se você der água antes dos 6 meses do seu neném, ele não vai conseguir ter um amadurecimento saudável do seu intestino. Você não vai conseguir fazer com que aquele neném seja nutrido de forma correta. Porque o leite, já tendo água na sua composição, ele já vai hidratar o seu neném de forma suficiente. Então, quando a gente fala do aleitamento materno, é muito importante a gente ressaltar que o leite materno tem que ser exclusivo até os 6 meses. Não precisa introduzir fórmula, a não ser que o seu pediatra, o seu médico, recomende. Mas sempre tem aquelas mães, aquelas sogras, aquelas avós que falam: o seu leite não está alimentando o neném, o seu leite não está fazendo ele ficar satisfeito. Mas isso é mentira. Por quê? O leite materno, ele é leve. Então, de qualquer jeito, o seu neném vai acordar de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, pedindo leite de novo. Por quê? Porque como é um leite leve, o estômago dele é pequenininho, então ele vai esvaziar rápido. Conforme ele for crescendo, ele vai mamar durante mais tempo e vai ficar mais tempo sem pedir o leite, porque o seu estômago vai crescendo conforme o crescimento do bebê. E o leite materno é importante para o desenvolvimento do seu intestino. Por quê? O intestino do neném ainda é muito novinho, então ele não conhece as comidas. Então, ele é muito importante para o amadurecimento, porque conforme o neném vai crescendo, o leite da mãe também vai mudando, porque ele precisa do amadurecimento do intestino para não ter gases, para não ter diarreia, para não ter prisão de ventre, para não ter nenhum problema gástrico, nem intestinal. Então, o leite da mãe vai acompanhando o crescimento do bebê. Nos primeiros 15 dias de vida, é o leite de ouro que a gente chama. Por quê? É o leite mais importante a partir do momento que o neném nasce, que é o leite mais amarelado, o colostro, porque é um leite que faz o papel da imunização no bebê, dá os anticorpos, então aquele leite é um leite que vai fazer com que o organismo do bebê seja protegido com bactérias, vai contra as bactérias, vai evitar as alergias, os problemas de pele, os problemas no estômago, respiratórios, vai fazer com que o músculo da face do neném e os ossos da mandíbula sejam estimulados, porque na pega do neném ele vai ficar chupando e sugando. Então isso faz com que os ossos da face, os músculos sejam exercitados. Então é um melhor desenvolvimento para a cabeça do bebê, para o corpo, para os órgãos. E isso é extremamente importante também para as mães. Porque quando a gente amamenta, quando as mães amamentam, isso reduz o sangramento após o parto. Porque quando a mãe dá o peito, o útero se contrai. Então faz com que o sangramento dê uma parada mais rápido, ajuda no emagrecimento, ajuda a controlar a diabetes, ajuda a prevenir problemas cardíacos e no bebê também ajuda a prevenir a obesidade infantil, que muita gente que não tem muito conhecimento, às vezes dá uma forma para complementar a alimentação do neném antes dos 6 meses, dá um mingau, dá leite de vaca, e isso não é necessário, porque isso vai ou subnutrir o seu neném ou vai desnutrir. Porque se você der só o leite de vaca e der mingau e não der o leite do peito, o seu neném vai ficar muito magrinho. Por quê? Aquele leite da vaca, aquele mingau, não vai ter os nutrientes necessários que o seu neném precisa. Porque o seu leite materno é exclusivamente para o seu filho. Aquele leite é produzido conforme as necessidades do seu neném, então ele nunca vai precisar de um suplemento antes dos 6 meses, a não ser que o seu médico, o seu pediatra fale que precise ou não. Então, essa parte é muito importante e eu queria falar com vocês também sobre as posições. A posição do neném, aquela tradicional, a cabeça do neném na mama e o corpinho atravessado. A barriga do neném precisa estar em contato com a sua barriga
Tem a posição cavalinho, que ele fica com a cabeça na mama e o corpinho fica em pé, ele fica sentado na sua coxa. E tem o futebol americano, que ele fica na sua mama e o corpo dele fica do seu lado. Você vai estar sentada e o corpinho do neném vai estar aqui na sua cintura. São esses três jeitos e posições de amamentar, mas o ideal vai ser aquele que você se sente mais confortável e deixa o bebê mais confortável, fazendo com que ele faça a pega correta. E em relação a bicos, o seu bico não precisa ser grande para fazer com que ele pegue melhor. Porque as mulheres que não têm bico não precisam ficar desesperadas, porque o neném não mama no seu bico, ele mama na sua auréola, que é a parte mais escura do seu seio. Porque quando as mulheres engravidam, a auréola escurece mais para fazer com que o bebê consiga visualizar melhor, já que o bebê não consegue ter uma visão completamente formada assim que ele sai do útero, porque a visão dele fica um pouco mais embaçada e ele não consegue ver mais de um palmo na sua frente. Então, de longe, ele não consegue enxergar. E o bebê, com aquela coloração mais escura da auréola, vai conseguir enxergar melhor. Então, sempre que vocês forem botar o seu neném para amamentar, não é no bico, você vai botar na auréola, vai fazer com que ele abocanhe aquela auréola para ele conseguir ter uma pega. Porque se ele mamar no seu bico, ele vai rachar o seu bico, vai machucar, vai sangrar e não vai fazer com que ele se alimente direito, ele vai ficar com fome, ele vai ficar irritado, você vai ficar irritado, você vai ficar com dor, vai ficar machucada e não vai dar certo. Então, o jeito certo é na auréola. Faça com que ele abra a boca. Como você vai abrir a boca do neném? Você vai pegar o seu dedo mindinho e vai no canto da boca dele até ele abrir. Porque quando você bota alguma coisa na boca dele, ele já tem um reflexo de busca, de querer abrir a boca, de querer procurar. Então, quando você for botar ele para mamar, você não vai botar o seu peito dentro da boca dele. Você vai puxar a cabeça dele para que ele consiga abocanhar. Porque você tem que estimular esse reflexo de busca no seu neném. E, para fechar, a última coisa que eu queria falar é sobre o engasgo. Para algumas pessoas sabem que eu sou formada em socorrista também. Então, muitos nenéns têm problema de refluxo, de engasgo. Então, quando você vê que o seu neném está engasgado, o que você tem que fazer? Você vai pegar o seu neném na bochecha e a barriga dele tem que estar na sua perna. Você vai estar sentada numa cadeira ou então você vai se ajoelhar no chão, vai apoiar o seu neném na sua perna e vai dar 3 tapinhas nas costas. Não é um tapinha para baixo, é um tapinha para frente. Então, quando você for fazer, você vai segurar a bochecha do neném assim, fazendo com que o rosto dele fique para frente, o nariz destampado, não bota a cabeça dele inclinada para baixo, deixa reta. Então, você vai bater 1, 2, 3. Depois você vai virar. Se ele não desengasgar, você vai fazer 3 massagens. 1, 2, 3. Aqui no osso do externo, você tem que fazer devagar, porque os ossos do neném são frágeis. Então você faz 1, 2, 3 e vira ele de novo. Bate mais 3 vezes nas costas. Isso é muito importante, salva vidas e faz com que você tenha um conhecimento básico sobre isso. Eu agradeço, espero que vocês tenham gostado e se conscientizem. Esse mês é muito importante e até a próxima.